boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Gilvan na área, meus queridos. Boa tarde, professora Fabiana Rodrigues, nossa querida professora Rosário Alves e os meus queridos de Alto Longar, Beneditinos, Miguel Leão, Sebastião Leal, São José do Piauí, Sussuapara, meu boa tarde para todos vocês, no meu querido Piauí, terra querida. Vamos ver, meus queridos, o que nós temos para hoje. Olha só o que o professor Gilvan preparou para vocês. Lembrando, meus amados alunos, que hoje nós encerramos essa disciplina maravilhosa. Sério, professor? Seríssimo. Próxima semana vamos dar início, meus amados alunos, a gente vai dar início outras disciplinas. Boa tarde aí, Caio, grande Caio, meu boa tarde aí para Sussuapara. Lembrando, meus queridos, boa tarde aí para a turma de São José do Piauí, da Unidade Escolar Elvilde Nunes. Boa tarde, essa escola, essa turma e esses professores maravilhosos que nós temos aqui. É uma equipe ímpar, uma equipe que faz diferença, meus queridos alunos, e isso me agrada demais. Beneditinos, boa tarde, turma de Beneditinos. Nós estamos aqui lembrando, meus queridos, focando, é nossa última aula desta disciplina. Espero que vocês tenham aproveitado aí, meus queridos do Ginásio Estadual Luiz Alves de Almeida, certo? Quero que vocês tenham aproveitado bastante esta disciplina, meu querido maravilhoso diretor. Vamos lá. O que o professor trouxe para vocês? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos falar de análise de dados. É uma área que eu particularmente amo. Amo demais, professora Lidiane Lima. Os objetivos de aprendizagem. Estabelecer um olhar crítico sobre o tema, análise de dados, fazer uma leitura crítica da interpretação de dados, a importância da interpretação de dados. Desculpa, pessoal. É o sono batendo. Então, nós vamos fazer isso. O que nós vamos ver nessa aula? A gente vai conceituar dado, a gente vai conceituar informação, a gente vai conceituar conhecimento, que são três coisas totalmente diferentes, porém um complementa o outro. A gente vai falar de Big Data ou Big Data, ou ciência de dados, certo? Que é a diferença de análise de dados. A gente vai falar a diferença de análise de dados para ciência de dados, a gente vai falar da gestão de dados, da importância do desafio, modelo de dados do ponto de vista de Big Data e os exercícios, né, meus amados alunos? Exercícios que são bacana em relação ao que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Show de bola, certo? Quero que vocês prestem bastante atenção na aula de hoje, que é um assunto extremamente importante. Mas antes, vamos para a frase do dia. Olha só, meu diretor, a frase do dia. Essa aqui vai para o meu diretor, de Augusto Cury. Meu diretor, você é ator ou atriz, depende, né, da sua escolha. Então você é ator ou atriz principal do teatro da vida. Não significa não falhar, não chorar, mas ter habilidade para refazer caminhos, coragem para reconhecer seus erros, humildade para enxergar nossas limitações e força para deixar de ser aprisionado pelos pensamentos pessimistas e emoções doentias. A vida é uma grande universidade, mas pouco ensina quem não sabe de ser aluno. Então vamos ser bons alunos. Vamos aprender com a vida, meus queridos alunos. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá para o que interessa. Antes de entrar para a análise de dados, a gente vai entender o que é ciência de dados.
Valeu, valeu. Então vamos lá, meus queridos. Ó, primeira coisa que vocês têm que entender. Quando eu quero ser um analista de dados, eu já pego os dados prontos, já tem dados, e eu já vou analisar esses dados. Já a ciência de dados, a data science, data science, como é que pronuncia, meu querido diretor? Ele vai me ensinar aqui, tá, gente? Data science, é assim, meu querido? Quando a gente chama ciência, é, diretor? Aqui, me ensina a falar aqui em inglês, é data science. Data science. Olha, gente. Data science. Science. Opa, show de bola. Gente, primeira vez que eu tô acertando uma palavra em inglês. Tá? Muito bom. Muito bom. Caraca, que show, viu? Eu vou pegar umas aulas aqui com o meu diretor. Primeiro aprender o alfabeto, né? É? Show. Olha, meu diretor tem especialista na área. Cara, muito bom. Muito bom. E... Opa, olha, show de bola, meus queridos. Lá no INSEV, né? Muito bom. Lá é muito bom. A galera lá é show de bola. Os professores são tops, não são? Show. Então, gente, ó. O cara que Então, meus queridos, ó. A ciência de dados, ou data science, ele envolve estatística, envolve matemática, envolve computação, envolve conhecimento do fenômeno, que a gente vai fazer uma previsibilidade. A ciência de dados, ela faz uma previsibilidade. Já o analista de dados, ele não faz uma previsibilidade, ele pega os dados prontos, e esses dados que eles têm prontos, eles tomam decisões em cima desses dados, que já estão prontos. Um exemplo, vendas. Eu quero saber por que fazer uma análise através de um painel interativo como é o Power BI, né? Eu vejo a questão do Power BI e analiso aqueles dados em cima do Power BI. Então eu tomo uma decisão. Já aqui você vai criar algo para melhorar a sua previsibilidade futura, certo? Como o Machine Learning, né, que você pode utilizar. Data Mine, que é mineração de dados. Você pode também envolver a ciência de dados. Tudo isso aí, gente, envolve análises estatísticas preditivas. São análises preditivas. Então, e essa é mais ou menos a ideia de ciência de dados. É uma área que atualmente está sendo valorizada de 2018 para cá, 2015, 2018. Ela começou a se expandir e ser mais valorizada. Por isso que eu vou colocar aqui na frente que já não é novidade a quantidade de dados que são produzidas todo dia. Mundialmente, tem atingido enormes proporções a criação de dados. O número ainda apresenta tendência de crescimento, como eu já havia falado para vocês, com previsão de dobrar o seu volume a cada ano. Dentro desse contexto, surge então a ciência de dados, que ganha destaque por suprir a demanda de análise e gerar conclusões, através de uma grande quantidade de informações. Então, a ciência de dados, ela estuda os dados através de métodos, de princípios. Desta forma, ele tem como objetivo da extração do conhecimento daqueles dados que estão produzidos. Ele coloca situações posteriores, situações reais que poderão acontecer. Então, através disso, gente, a ciência de dados ela identifica padrões de ocorrência em determinada situação e ainda prevê futuros cenários. Já o analista de dados, não. O analista de dados vai analisar aquela situação atual, certo? Então, do ponto de vista de apoio de tomar decisão, visto que permite identificar tendências de mercado, possibilitar a rápida adaptação da organização perante essas mesmas. Então, eu preciso fazer uma previsibilidade.
Vocês estão conseguindo entender aí essas questões, o que é ciência de dados e qual é a diferença de um para outro? Então, meus queridos alunos. Aí então, meus queridos, então através tem que identificar padrões, ocorrências, determinadas situações. Então eu estou explicando para vocês a diferença de um para outro. Professor, qual é a área de conhecimento? A área de conhecimento que envolve a ciência de dados. Ela é intuitiva pensar que ciência de dados se relaciona com a tecnologia da informação. Porém, ela não se restringe somente a ela. Tem gente que pensa que ser cientista de dados tem que saber 100% de informática, tem que ser expert em informática. Não necessariamente. Existem cursos que proporcionam para vocês estudarem estatística, estudar matemática, Big Data, Machine Learning, mineração de dados, que é Data Mining, gestão de conhecimento, gestão de negócios e Social Media Analytics. Certo? Então, vejam só. Você tem que ser uma pessoa que estude, que tenha interesse por todas essas áreas. Que tem que buscar prazer nessas áreas. Certo? Então, eu preciso que vocês tenham essa percepção. Cara, eu quero me especializar nessa área. Quero entrar no mundo desta área para poder se especializar. Então, o que acontece? Quem tem poder hoje em dia, meus amados alunos, é quem tem informação, professora Lidiane. Hoje, as empresas, elas buscam informações a todo momento. Elas buscam. Tem um projeto futuro, do criador do Pix. Não sei se vocês sabem, quem criou o Pix foi o Banco Central, ou seja, é um projeto do banco. É um projeto do Banco Central do Brasil, certo? É do Banco Central, não é isso? Então, é uma ideia do Banco Central, gente. É uma ideia brasileira, que é importante. E o Pix, gente, ele vai passar a ser internacional daqui a um tempo. Certo? Então, o que acontece, professor? A evolução do Pix tem efeitos positivos sobre os bancos. Tem um efeito positivo. Então, a modalidade ela está passando para o outro mercado. Alguns países já querem adotar. Certo? Então, é interessante essas questões. Deu para entender? Então surgiu, certo? Surgiu essa ideia aqui no Brasil e é uma ideia revolucionária, certo? A evolução de pagamentos digitais, gente, no Diário do Comércio, certo? Ou seja, no comércio é muito grande, certo? Tem dado certo e vai dar mais certo. É a Real Digital, que é a evolução do Pix ou do Open Finance, certo? Diz o diretor do Banco Central do Brasil. E ele teve uma ideia agora, eu estava assistindo uma entrevista recente dele, do criador do Pix, cara muito inteligente. Ele disse que está querendo criar a questão das vendas de dados. Ou seja, ele pegou e interpretou a lei geral de proteção de dados, ele interpretou ela e disse que de 0 a 18 anos a gente vai ter tipo uma caixinha de dados da gente dentro do nosso CPF, criar essa caixinha de dados onde os bancos eles vão ter o acesso, por enquanto, você vai guardar esses seus dados, ele não vai ser disponível, e onde você vai poder ganhar dinheiro através da venda dos seus dados,
certo? Foi uma ideia muito massa que eu estava assistindo essa evolução, certo? Eu achei muito bacana a ideia de fazer isso, certo? Que eu fiquei, caraca, que ideia magnífica, certo? Foi o Murilo Gun que chegou a comentar, certo? O Murilo Gun chegou a comentar essa ideia e até colocou a entrevista, né? A grande inovação que a gente pode ver nos próximos meses é a monetização de dados. Depois dê uma pesquisada, gente, sobre a monetização de dados. Ou seja, nossos dados têm valor. Ou seja, gente, a gente sai da discussão do data privacy para a propriedade de dados. Isso muda de acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o André Veloso, certo? Existe essa possibilidade de a gente vender nossos dados, entendeu? A gente vender e ganhar dinheiro com nossos dados. Como nossos dados ele tem que ser protegido, aí as empresas quiserem comprar os nossos dados, elas têm que pagar uma quantia. Isso é chamado de monetização. É a ideia que o presidente do Banco Central está tendo. Por exemplo, professora Lidiane Lima, você tem vários hábitos diários dentro da sua casa. E às vezes o teu comportamento condiz com o comportamento de muita gente em São José do Piauí. E uma grande indústria, ela quer estudar o comportamento do povo do estado do Piauí. Só que para ela ter acesso a esses dados, ela precisa pagar. Para quem? Para o dono dos dados, que é chamada monetização de dados. Olha que loucura, gente. Que massa. É o chamado data privacy. Onde eu vou ter a propriedade dos dados. Certo? A propriedade dos dados. Segundo o Roberto Campos Neto, ele está estudando essa possibilidade. Principalmente de quem nasceu de 0 a 18 anos. Essa é a primeira ideia. Quando for 18 anos, você pode começar a vender os seus dados. De uma melhor maneira possível. Vender os seus dados. Você ter acesso. Ou seja, os seus dados não podem ser mais de graça. Como a gente acaba distribuindo informações sobre nós. De graça. Isso é ruim, meus queridos. Então tome bastante conhecimento sobre essa monetização de dados. Tá, gente? Veja isso. Essa questão da monetização de dados. Conseguiu compreender? Ou não, meus queridos? Então, meus queridos alunos, é algo que vai ser o futuro. Se preparem. Comece a pensar sobre esse futuro. Certo, gente? Comece a pensar nisso. Tranquilo? Conseguiram compreender? Entender? Ou não? Então, estou aqui trazendo para vocês essa ideia de como nós possamos enxergar esse futuro. Nós vamos enxergar esse futuro. E esse futuro está próximo. Certo, gente? Vocês nem imaginam. Deu para entender, pessoal de Sebastião Leal? Então, atualmente, quem manda não é quem tem mais dinheiro, é quem tem mais informações. Deu para entender, Ana Vitória? Deu para entender, pessoal de Sebastião Leal? Vocês já sabiam disso? Monetização de dados é uma ideia. E essa ideia pode, né, amadurecer daqui a um tempo. Igual o do pessoal do YouTuber. Por exemplo, a professora Lidiane resolve ser YouTuber. Então, se ela tiver muitos acessos, muitos inscritos, ela vai começar a receber dinheiro, monetização. Ela vai começar a receber dinheiro. Entendeu? Desses acessos. Quanto mais acesso, maior monetização. E hoje, professora Lidiane,
pode existir uma possibilidade em 2030 a 2025, a possibilidade da monetização de dados, devido à criação da Lei Geral de Proteção de Dados, que poderá gerar essa ideia de vender os dados. Ia ser uma maravilha que ia ajudar muito, muito a população brasileira, porque é uma forma, certo? Por exemplo, nos Estados Unidos se vende sangue, né? Lá você doa sangue, mas você ganha dinheiro. Eu não sei se o meu diretor concorda ou discorda dessa questão de doar e ganhar dinheiro, certo? Seria interessante. Eu sou muito a favor, professora Lidiane. Eu sei que é uma cidadania, é uma ação de cidadania, é de coração. Mas eu acredito que na situação que nós vivemos, economicamente falando, professora Lidiane, eu acredito que se o governo, de alguma forma, incentivasse em relação à doação de sangue, se pagasse, eu acredito que o número de doações ia ser muito maior. Então eu acredito que essa história de exercer a cidadania, ser solidário, tem que existir. Mas atualmente nós podemos ver que os bancos de sangue do estado do Piauí, quase assim como de outros estados, às vezes eles ficam com um estoque muito baixo. Tem que fazer campanhas e mais campanhas. Tem que dar incentivo. Ah, o incentivo é a isenção do vestibular. O incentivo é você não pagar o vestibular, o concurso. Beleza, é um incentivo. Mas você imagina aí, por cada doação você ganhar R$100. R$100, meu diretor. Tu doaria? Você doaria se alguém te pagar R$100 para tu doar sangue? E sem um incentivo mais, ou tu acha que isso não ia dar certo aqui no Brasil, como nos Estados Unidos? Isso. Não, eu estou dizendo que a ideia dos Estados Unidos, se a gente copiasse essa ideia, tu acha que não convinha? É desumano, né? É bem interessante essa discussão. Mas assim, meu diretor, eu digo assim que eu acredito que quem está precisando e você chegar lá para doar, tudo bem. Mas eu estou dizendo assim, fazer aquelas campanhas, doações, só para ter um banco de sangue. Eu acredito que seria legal se pagasse, entendeu, meu diretor? Na percepção para ajudar o povo brasileiro a ganhar dinheiro. Não sei. Posso estar com esse pensamento errado. Não sei. Isso cabe a gente discutir. Então, meus queridos, a informação hoje em dia, ela vale ouro. Ela vale ouro, meus queridos. O que significa isso, Ana Vitória? Olha só, vamos interpretar essas 3 frases. Qual dessas 3 frases da arte da guerra de Sun Tzu, pessoal de Jatobá se conectando, seja bem-vindo, meus queridos e maravilhosos, de Jatobá do Piauí, já tive o privilégio de dar aula em Jatobá do Piauí, pela FACAP, do professor Erisvaldo, certo? Aí nessa cidade de Jatobá, certo? Eu tive o privilégio de conhecer Jatobá, graças ao professor Erisvaldo, não sei se vocês conhecem, dono da FACAP de Campo Maior. Então, dei aula para os cursos de administração. Então, muito bom, conheço demais Jatobá. Mandar um alô aqui para o Colégio Santa Terezinha, em Madeiro, certo? Em Batalha, vamos lá, meus queridos de Batalha. Vamos interpretar essas 3 frases, Ana Vitória. Se você conhecer o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha ou sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Qual que representa melhor uma organização moderna? Deu para entender? Ou não entendeu? Conseguiram compreender, meus queridos?
Ou não, meus queridos? Vamos lá, vamos lá. Alguma dúvida? Vamos lá. Qual desses aí, Jatobá, eu escolheria? Qual desses vocês escolheria? Vamos lá. Quero saber de vocês. Qual desses aí representa melhor as empresas? Vamos lá, vamos lá. As empresas, meus queridos. Qual que representa melhor as empresas? As organizações. Hoje, o terceiro. Se você não conhecer nem o inimigo, nem si mesmo, perderá todas as batalhas. O terceiro, pessoal de Jatobá. Gente, uma empresa hoje, para sobreviver, ela precisa seguir o conselho de Sun Tzu, da arte da guerra, que é a primeira frase, pessoal de Jatobá. A primeira. Porque se você conhecer os seus concorrentes, se você conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, ou seja, conhecer a si mesmo, você não precisa temer resultado de 100 batalhas. Você não precisa se temer. Agora, se você se conhece, mas não conhece os seus concorrentes, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Então, você não sobreviverá. As empresas não sobreviverá. Deu para entender? Ou não, meus amores? Então, eu estou explicando para vocês pontos importantes que eu tenho que olhar tanto para dentro como para fora. Conseguiram compreender? Então, meus queridos alunos, vejam essa interpretação. Tá bom? Essa interpretação, ela é muito importante. Muito, hiper, mega importante para vocês conseguirem compreender. Entender e colocar em prática. Colocar em prática, meus queridos. Então, conseguiram compreender o que estou colocando aqui para vocês? Ou não? Então, gente, quero que vocês compreendam, interpretem e raciocinem essas frases que eu estou colocando. Então, a primeira é ideal. Então, gente, o importante é o quê, pessoal de Jatobá? A informação. As empresas precisam de informações a respeito de quê? Do ambiente de marketing, de concorrência, das necessidades dos clientes. Os gerentes precisam de mais informações. Eles precisam de informações melhores. Hoje, o que move os negócios, Nonato Souza, o que envolve os negócios hoje, as empresas, são os dados. E esses dados, transformados em informação, gera conhecimento e gera uma tomada de decisão mais assertiva. Entendeu, professora Fábio? Ana.
Então, estou colocando aqui para vocês esses pontos de suma, hiper, mega importância. Então, eu não posso trabalhar com dúvidas de maneira empírica. Eu acho, com achismo. Eu acho que daqui uns 2 anos nós vamos aumentar as vendas. Eu acho. Eu acho que a população brasileira, ela vai ter a tendência de usar chapéu. Eu acho que nós vamos voltar a usar bota. Cada um com um negócio de achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Meus queridos, parem com isso. Essa ideia de eu acho. Não é assim. Temos que trabalhar com informação concreta. Se tu tem dúvida, tu acaba chutando. Se tu tem dúvida, tu chuta. Eu vou chutar aqui. Beleza, chuta. Aí tu chuta. Olha a situação. Isso é loucura. A gente não pode trabalhar com isso. Chutes. Achismo. Vocês conseguiram compreender? Achismo. O problema é que as pessoas querem trabalhar com achismo. Isso é errado. Não podemos trabalhar com essa questão de achismo. Conseguiram compreender? Isso é importante. Exatamente, a informação. Por isso que eu pedi para vocês dar uma pesquisada depois sobre a monetização de dados. A monetização de dados. Eu quero que vocês deem uma pesquisada sobre a monetização de dados, que é uma ideia que o presidente do Banco Central teve essa semana numa entrevista que ele estava dando. Foi o cara que criou o Pix. Ele teve essa ideia de querer criar a monetização de dados. Claro que isso vai gerar um lucro para quem? Para os bancos. Porque a informação é um bem precioso, os dados é um bem precioso. Então ele não essa criação, ela não vem do nada. Ela não vem do nada. Conseguiram compreender? Então, meus queridos alunos, suma, hiper, mega importância. Tranquilo? Então, meus amores, pensem bem. Pense bem. Comece a estudar sobre esse mundo da ciência de dados e análise de dados. Pense bem. Tranquilo? Ou não? Quero tentar saber se vocês entenderam. Então, ontem a informação, ela trazia o quê? A expectativa de vida era bem curta, o índice de analfabetismo era alto, falta de comunicação, tinha pouca disponibilidade. Hoje, atualmente, a expectativa de vida é mais longa. 98% dos brasileiros já são mais alfabetizados. Nós vivemos na era dos satélites, telefonia celular, mundo digital. Mundo digital. A informação hoje é mais abundante. Só que nós precisamos fazer o quê? É preciso saber selecionar esses tipos de informações.
É preciso saber selecionar, professora Lidiane. Porque se você tiver uma informação em vão, a sua tomada de decisão ela vai ser errada. Então, o que é dado? O que é informação? O que é conhecimento? Veja só. Eu vou fazer uma análise de dados. Nós temos os dados. Só dados, puro. Só os dados, soltos. Muitas empresas têm muitos dados, muitas. Dados das vendas, dados dos funcionários, dados do comportamento do consumidor, dados sobre o faturamento. Muito. Mas, como é que é feito isso, professor? Então, conseguiram compreender? Então, meus amores, esses dados vão ser transformados, analisados, para ser transformado em informação. Os dados, eles precisam passar por essa fase. Transformar em informação para transformar em conhecimento. Conhecimento. O que acontece, professor? Dados são apenas descrições de fatos, os quais não ajudam necessariamente na tomada de decisão. São limpo e seco, ele não ajuda. Já quando eu faço uma análise de dados, ele já ajuda dentro da análise de dados. Eu faço uma consolidação desses dados. Vejo a questão dos dados junto com todos os problemas da empresa. Aí eu transformo dados em informação. Informação, tomada de decisão. Aí eu tomo decisões. Só que quando eu tomo decisões, eu inovo, eu crio. Então a ciência de dados, ele traz essa ideia. A análise de dados, não. A análise de dados, o analista de dados é diferente. Então, Big Data ou Big Data são grandes informações que nós temos no mundo online. Que eu pegar, professor Nonato, esses dados, transformar em informações para tomar boas decisões. As decisões mais assertivas, mais programadas, mais assertivas. Então, dados são fluxos de fatos coletados, brutos. Representa eventos de domínio. Qualquer evento que possa ser armazenado em formato digital. Texto, números, imagens, vídeos, filmes, áudios, softwares, algoritmos, equações, animações, modelos, simulações, etc. São dados. Já a informação é um conjunto de dados significativos, úteis, a seres humanos em processo como tomar decisão. Eu pego essa informação. As vendas estão baixas. As vendas estão baixas. Em 45%. Eu quero aumentar para 50%. Quero aumentar. Mas a informação que veio é que as vendas estão baixas em 45%. Então é a informação. Mas como é que eu sei dessa informação? Por causa dos dados que está sendo mostrado das vendas. Um exemplo que eu estou dando para vocês. Eu tenho vários dados de clientes, de compra e venda, de imóveis ou móveis, aqui no estado do Piauí. E é transformado em relatório. Onde nesse relatório eu posso observar que existe uma informação importante. Que as vendas caíram 45% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os meses de maio, junho e julho. Olha a informação que eu tenho. Aí com essa informação, eu transformo essa informação em conhecimento. Porque eu vou analisar. Então essas informações, elas são interrelacionadas, não estruturadas de regras. E vai me direcionar a tomar decisão mais assertiva do que eu realmente vou fazer. Realmente o que eu vou fazer.
Deu para entender? Então, gente, existem esses paradigmas da ciência. Antigamente, a ciência foi empírica, só observava, usava determinados fenômenos para observar. Só observava. Poucos séculos, a ciência passou a ser mais teórica. René Descartes, o grande matemático, René Descartes, grande matemático, fala uma coisa interessante em suas análises. Ele diz que o dado, hoje em dia, a gente não pode trabalhar com achismo. A gente não pode mais trabalhar com maneira empírica, tomar decisões de maneira empírica, professor Lidiane, só por conta do erro e do acerto. Hoje em dia, atualmente, a gente não pode trabalhar nisso. A ciência de dados, ela tem que ser trabalhada. A ciência de dados, ela tem que ser trabalhada nesse contexto. Que contexto, professor? Nas últimas décadas, nós temos que buscar trabalhar com assertividade usando a matemática, usando a estatística. Vocês estão conseguindo compreender? René Descartes já falava isso há séculos, não sei quantos séculos atrás. Usar modelos. Então, nas últimas décadas, pesquisadores passaram a validar seus modelos teóricos com o uso de simulações, que é a chamada ciência computacional. Então, meus queridos, hoje a ciência é orientada com um grande volume de dados. Data Science Intensive, que unifica a teoria, a experimentação, a simulação. Os dados são capturados por instrumentos ou gerados por simulação. Os dados são processados por um software. Informação, conhecimentos armazenados em um computador de grande escala, por isso que é chamado Big Data. Pesquisadores analisam arquivos, bases de dados por meio de gerenciamento de dados e estatísticas. Por isso que a ciência de dados é diferente. A ciência de dados é diferente da analista de dados. Se você quer seguir uma carreira, a professora Lidiane quer seguir uma carreira de analista de dados, beleza, ela vai precisar aprender algumas ferramentas. Excel, Power BI, AI. Isso vai ser útil para ela. Agora, se ela quer ser uma cientista de dados, ela vai ter que se aprofundar mais na matemática, na estatística, na ciência computacional em si, para que ela possa analisar arquivos, grandes arquivos, já grandes dados que existem, gerenciar para poder fazer uma probabilidade, uma possibilidade. 3 atividades consideram a exploração de dados, que é o data mining, que é a mesma coisa de exploração de dados. Captura, curatoria e análise. Você vai fazer essas análises. Então, a ciência de dados, meus amados alunos, a ciência de dados em si, ela é de suma, hiper, mega importância. Hoje em dia, para as organizações, seja pública ou privada. Hoje, por exemplo, Conecta SUS. Não sei se você já ouviu falar Conecta SUS. Ele armazena todos os seus dados. Lá fica o mais fácil. Para as secretarias municipais de saúde, para as secretarias estaduais de saúde, monitorar a população brasileira sobre essas questões de vacina. Se as vacinas estão atrasadas, quantos por cento não tomaram a primeira, nem a segunda, nem a terceira dose, quantas crianças não se vacinaram. Por exemplo, saiu recentemente, professora Lidiane, que nós estamos com o número de pessoas vacinadas, as crianças, baixo. O número de vacinação está baixo. Então, o número de vacinação de crianças estão baixas. Baixíssimo. De acordo com a Agência Brasil, professor Nonato Souza,
Então, professor Nonato, a OMS, junto com a agência Brasil, ebc.br, diz que nós temos cerca de 25 milhões de crianças. 25, professor, preste atenção, professor. 25 milhões de crianças que estão com as vacinas atrasadas aqui no Brasil. Esse dado é recente. Dado recente. Entendeu? A queda da taxa de vacinação contra nossas crianças, em relação a nossas crianças, estão muito, principalmente as vacinas de sarampo, poliomielite. Resistem quedas. Sarampo, gente. Não tem gente tomando mais vacina de sarampo. E o que o professor Nonato escreve? Vale ressaltar, professor, que as informações mudam em intervalos muito curtos. Nos dias atuais, os pesquisadores, os investigadores, têm que estar constantemente atualizados. Exatamente. O que era uma verdade ontem pode não ser mais verdade. Verdade. Concordo com você. Por isso que a ciência de dados ela é importante. Porque essa atualização ela acontece constantemente. O que eu peguei recentemente, professor Nonato, da Agência Brasil, foi um dado recente que realmente as vacinas de sarampo e poliomielite, o nome é mais ou menos esse, tá baixo. A procura, as crianças estão com todas as vacinas, são 25 milhões de crianças que não foram vacinadas. Muito grande, gente. E devido ao fake news, devido a várias razões, né, de muita coisa que aconteceu, nos últimos 30 anos, o número de pessoas vacinadas, principalmente crianças, está caindo demais, gente. A queda da imunização do Brasil, ela está terrível. As crianças não estão se vacinando e isso tem que ser tomada alguma medida para que a gente não possa ter nossas crianças no futuro contraindo aí, as crianças contraindo sarampo, coisa que já foi erradicada aqui no Brasil. E nós estamos voltando a uma crise, questão de vacinação. Então a ciência de dados, gente, ela é importante. A ciência de dados é importante demais. E é preocupante, professora Lidiane, porque a eficácia das vacinas é comprovada cientificamente. Perfeito, bem colocado por você, prof. Então a eficácia da vacina de sarampo, da poliomielite, ela é comprovada. E as pessoas estão, né, na dúvida, por causa de muito fake news, professora Lidiane. Então, o ponto-chave hoje na tomada de decisão de uma organização que possibilita ela ser mais produtiva, possibilite maior lucratividade dentro de uma organização, é utilizar a ciência de dados a seu favor. Então, professor, a ciência de dados é uma disciplina que permite tratar o ciclo de trabalho com os dados, considerando as atividades que compreendem desde a aquisição de dados, passando pela análise de dados, até o processo de apresentação. Então, observe uma coisa. O cientista de dados, ele vai precisar do analista. O analista de dados precisa do cientista. Não tem como separar. Precisa de alguém para extrair esses dados. Precisa de alguém. Então, a aplicação desta ciência, ela é importante dentro das organizações. Ela não pode deixar jamais de existir. Então, ela pode ser feita em diversos setores de interesse, porque o assunto está sendo discutido em diversos setores, setores financeiros, setores de recursos humanos, setores de gestão de materiais. Existe conjunto de dados que são gerados e coletados. Essa aplicação pode ser feita, quanto maior for a quantidade de dados,
mais notável será o valor gerado pela aplicação. O melhor dado será gerado pela aplicação. Então é importante. Quais são as principais aplicações, professor, das ciências de dados? Eu vou enumerar algumas. Eu posso utilizar na produção, na otimização de recursos, maior eficiência produtiva, maior controle de qualidade, maiores serviços financeiros. Eu posso utilizar a ciência de dados para fazer a detecção de riscos de fraude, análise de crédito, geralmente gerenciamento de risco, análise de mercado, previsões de inadimplência. TI, professor, monitoramento de informações, aumento da segurança, detecção de invasões. Logística, professor, otimização de frutos e estoques. Recursos humanos, melhor alocação de recursos e avaliação de perfil. Marketing, segmentação de mercado, descoberta, detecção de padrões comportamentais em nicho de mercado, previsões de novos cenários e tendências de mercado, melhor alocação de recursos. Vocês estão conseguindo compreender? Ou não? Então, meus queridos, essa aplicabilidade da ciência de dados, ela envolve vários setores. Olha, recursos humanos. Aqui tem uma empresa, professora Lidiane, professor Nonato. Cadê a professora Flávia? Minha querida professora Elisete. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê a Leila? Né? Cadê os professores de vez sem tentar lembrar aí do nome de outros professores? Olha só o que eu estou colocando aqui para vocês, meus amados. Olha só o que eu estou colocando aqui para vocês. Vamos lá. Professora Jéssica Silva. Vamos lá. Então, meus queridos, estou colocando aqui para vocês o RH. E tem uma empresa, Soma Consultoria. Soma Consultoria. Ela utiliza softwares. Como assim, professor? Ela utiliza um software para poder fazer um bom recrutamento, para fazer uma boa avaliação do perfil, utiliza. Andréia Hilária de Paz Landim. Então, professora Elisete, aqui tem uma empresa, vocês, quem me segue no Instagram, professor Gilvan Duarte, quem me segue, vai ver, professora Elisete, que eu sigo uma empresa chamada Soma Consultoria. Ela utiliza ciência de dados. Se tu mandar esse currículo, ela pede só currículo em PDF, tá? Professora Flávia Vieira, minha querida, linda, maravilhosa. Então, professora Flávia, lá nessa Soma Consultoria, tu manda o teu currículo em PDF, imediatamente a máquina ela descarta o seu currículo se não tiver de acordo com o perfil. Eu acho interessante, Vitória Lemos, de Miguel Leão. Vitória Lemos de Miguel Leão. Eu acho interessante, por um lado, porque às vezes essa empresa ela recebe 1000 currículos. E às vezes, professora Flávia, você não tem condição de olhar os 1000 currículos, você não tem, porque às vezes você pode até passar por currículos maravilhosos. Deu para entender? Então, quando eu coloco aqui, Marcos, melhor alocação de recursos. A máquina, através da sua inteligência artificial, você pode fazer uma melhor alocação de recursos humanos. Um exemplo, Marcos. Uma empresa aqui, o Marcos perguntou, ele quer um exemplo melhor de alocação de recursos. Melhor alocação de recursos humanos. Aí o que eu faço? Certo? Aqui tinha uma empresa, Ambev ou era Alfa Bebidas, eu não lembro. Alfa Bebidas. E ela tinha vendedores internos, que ficavam vendendo através de telefone ou WhatsApp. E através da tecnologia, ou seja, através da tecnologia eles
resolveram extinguir os vendedores internos, ou seja, eu fiz a melhor alocação de recursos. Peguei esses vendedores que eram internos, esses recursos humanos, e coloquei eles para ser vendedores externos. E os que querem comprar através de um aplicativo ou através de online, vão usar um aplicativo, uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial. Então eu fiz o quê? Eu utilizei a ciência de dados para melhor alocação de recursos humanos e utilizei a tecnologia ao favor. Conseguiu compreender? Então a avaliação do perfil é um caso da Soma Consultoria. Eles utilizaram uma forma diferente de selecionar através de uma máquina, ou esse caso que eu estou colocando aí para vocês, certo? Esse caso aí que eu estou colocando para vocês da Ambev, Alfa, Bebida, eu não lembro o nome da empresa, tá? Mas essa empresa, ela utilizou isso, ela extinguiu os vendedores internos e colocou um aplicativo. Isso é a melhor alocação de recursos humanos. Tranquilo, meu diretor? Então, meus queridos, conseguiram compreender e entender essa parte do que é uma análise de dados, do que é uma ciência de dados? Pois, meus queridos, não saia daí que a gente volta já já com muito mais.